Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos novamente à série de mensagens que eu tenho lançado aqui no canal do YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook. Maldições hereditárias, será que elas existem? E claro, isso vai gerar uma série de demandas e questionamentos. Você pode mandar o seu comentário pelas nossas redes sociais, você vai ver aí abaixo, pelo Instagram, Centro de Excelência Missionária, pelo Facebook, Centro de Excelência Missionária, e pelo meu canal no YouTube, Pastor Ronaldo de Souza. Sejam bem-vindos, né? E vamos dar continuidade à nossa conversa, né, que eu iniciei quinta-feira passada. Então hoje, no episódio 2, nós vamos, eu vou estar colocando para vocês aqui alguns pontos a mais, biblicamente, a respeito desse processo da maldição hereditária, né? E como eu afirmei, como eu disse no vídeo anterior, no primeiro episódio, eu afirmei e afirmo, sim, existe maldição hereditária, né? E eu citei dois textos de Êxodo capítulo 20, que são os 10 mandamentos, e Malaquias 4:6, inclusive, fiz essa alusão, o próprio Deus, né, estabelece essa alusão de que uma maldição se estabelece quando tem uma ruptura familiar, uma família disfuncional. E nós vamos dar sequência, vamos cavar mais esse buraco, tirar mais terra desse lugar e estabelecer também esse ponto de entendimento, né? Por que que Deus visita a maldição nos filhos? Por que que uma geração paga pelas consequências, perdão, pelas escolhas da geração anterior? Nós vamos estudar isso mais para frente também, inclusive eu vou trabalhar para vocês Provérbios capítulo 30, do 11 ao 14, que fala das gerações, porém, nós vamos dar mais algumas aprofundadas. Essa semana, né, que foi o canal pro ar, foi o processo pro ar, nós temos as escolas do 100, algumas pessoas já questionaram, puxa vida pastor, mas existe mesmo essa maldição? Como é que eu faço para sair dela se existe? Biblicamente isso está correto? Dos questionamentos que eu recebo e recebi também, não só na série de mensagens, mas também nos seminários, mas se Jesus foi para a cruz, não está tudo resolvido? Né? Paulo escreveu em 2 Coríntios 5,17, né? Se aquele que está em Cristo, nova criatura é. A obra na cruz não foi completa? Olha, pensando bem por esse prisma, eu entendo que esses questionamentos são válidos e nós vamos entender um pouco como que funciona esse processo. Teologicamente, sim, a obra de Jesus na cruz foi completa. Nada do que ele deixou de fazer ficou, tudo que ele fez não ficou incompleto assim, ficou um fiozinho solto. Sim, Jesus, a obra dele na cruz, o está consumado de João 19:30, foi completo. Estabeleceu isso e acabou, não tem conversa, né? A morte de Jesus na cruz é completa, suficiente, poderosa, restauradora, justificadora. Quem gosta de trabalhar os pontos aí da cruz, a restauração, a reconciliação, a justificação, a regeneração, né, para os amantes aí da teologia sistemática, a segunda obra da graça, a obra perfeita, a plenitude do Espírito, dê o nome que se quiser. E exatamente isso, a cruz ela foi extraordinariamente completa, não há questionamento. Porém, eu preciso primeiro dar uma resposta a essa resposta que Deus deu na cruz para o pecado, né? Então o homem pecou, destituído foi da glória de Deus, vindo depois disso a morte e tudo mais. Deus estabeleceu esse plano, o plano de resgate que Paulo descreve em Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 11 até o verso 33. Realmente foi extraordinário, né? A obra da cruz foi. Porém, eu preciso dar uma resposta. Então, algo que a cruz resgatou também foi o conceito de autoridade do homem e responsabilidade. Muita gente compreende que uma vez que aceitou Jesus na cruz, o que ele fez para trás não precisa dar satisfação e nem resolver. Quer ver só que curioso? Vamos entender que você, num culto de domingo, você foi uma mensagem em Salvador e você aceitou Jesus, levantou a sua mão e fez o que Paulo escreveu em Romanos 10, 9, 10. Se com a boca confessar e no coração crer, será salvo. Porém, o que você fez para trás, ou seja,
as dívidas morais, as dívidas espirituais, as dívidas sociais. Né? Vamos entender que você para trás mentiu, enganou, você não precisa pedir perdão para a pessoa? A cruz faz isso por você? Não, isso é uma, uma leviandade até pela cruz. Não pode, você é responsável. Então, como você tem a cruz, você aceitou Cristo, você se reveste um com ele através do batismo, Gálatas 3:27, e eu preciso agora estabelecer esses marcos de conduta cristã. É como se eu fizer valer fora do contexto 2 Coríntios 5:17, então eu não devo mais nada para ninguém. Né? Se eu tenho um financiamento da minha casa em 20 anos, aceitei Jesus no ano 8, os outros 12 eu não preciso mais pagar nada. O carro eu não preciso mais pagar nada, o meu nome que está no SPC eu não preciso mais pagar, a cruz vai lá e anula, em absoluto. Isso se estabelece com responsabilidade. Então, um dos processos que a cruz resgatou foi responsabilidade. A autoridade responsável de você ir dar respostas a essas questões. Quando nós falamos de maldição hereditária, a impressão que dá é que não é justo, né? Eu não mereço isso. Quer ver só? Vamos entender que uma pessoa assim, ela nasça numa família abastada, rica, que tenha muitos bens. Aí essa criança, ela justificadamente, ela vai herdar todas essas riquezas, essas posses. E aí você pode dizer, mas é justo, ela nasceu num lugar desse. E se fosse o oposto? Se essa criança nascesse num bairro pobre, numa família pobre, né, com menos recursos, aí o pai morre, a mãe morre, ou o pai e a mãe tomam atitudes que a criança sofre, nós vemos isso na televisão, nos noticiários, aí você pode dizer, mas não é justo? Ué, como não? Então quer dizer que pro bem é justo, pro mal não é justo? Isso é uma incoerência, a Bíblia chama isso de balança enganosa. Então, a herança, ela não é por merecimento, a herança é por justiça. Por filiação, assim como Paulo escreveu, nós somos enxertados na videira, nós somos co-herdeiros com Cristo, porque isso foi conquistado na cruz. Nós somos filiados, nós somos adotados. E é justo, porque eu posso até argumentar, não, Jesus pagou esse preço por mim, eu aceitei o que ele fez. Então, por que quando se fala de pecado, de consequências das escolhas dos nossos pais, das minhas escolhas para os meus filhos, nós torcemos a boca? Responda essa, saia dessa. E isso que boa parte da pastorada, da liderança cristã hoje no país não consegue entender. Existe um pós. A partir do momento que eu estabeleço o meu conceito de cristão, eu preciso ser responsável pelas minhas atitudes. Enfim, lógico, eu não sou responsável pelo pecado do meu pai, pecado é individual, mas a consequência é coletiva. Nós temos na Bíblia diversos processos disso, inclusive um que veio à mente agora, Josué na conquista de Canaã, quando ele vai lutar contra a cidade de Ai, em Josué capítulo 7, Deus deu uma ordem, não peguem nada de Jericó, mas um desavisado foi lá e pegou Acã. E no capítulo 7 começa, né, o texto dizendo, né, Israel prevaricou contra o Senhor e 36 pessoas morrem na investida contra Ai. Dentro desse conceito, você tem que perceber que quando Josué vai buscar Deus a respeito de ver o que houve, o próprio Deus respondeu, Israel pecou. Ou seja, ele não falou Acã pecou, ele falou Israel pecou. Então, pela consequência da atitude de Acã, toda a nação, né, acabou sendo ferida. E isso é fato. E o próprio Deus diz, se vocês não arrumarem, eu não vou com vocês. Na oração que Josué faz, toda teológica, né, toda melancólica, Deus diz a Josué, levanta rapaz, fica de pé, arruma essa bagunça, se vocês não arrumarem, eu não vou com vocês. Então, Deus não proibiu Josué de avançar. Deus disse, eu não vou do jeito que vocês estão. Então muitos ministérios, muitas pessoas hoje começam a viver uma vida cristã forçando um processo, ou seja, eles apagam, se fazem de inocentes contra as coisas que eles fizeram para trás e entendem que podem avançar na plenitude de Deus. Não vai dar certo e realmente a conta nunca vai fechar. Precisa resolver.
Quer ver que curioso? Quando se fala de maldição hereditária, e Deus estabeleceu esse conceito, quando eu falei no episódio 1, Deus disse, a maldição vem de mim, é a palavra de Deus que está dizendo, eu firo a terra com maldição. O diabo não tem nada a ver com isso, apesar de nós vamos falar dele lá no episódio 3. Mas aqui não precisa ter muito esforço para você compreender que quem disse isso foi Deus. Olha, a maldição sou eu que estabeleço. A maldição vem da consequência de ações de pais com filhos e filhos com pais. Curiosamente, é curioso isso. Lá no episódio 3 eu vou falar sobre esse processo da juventude, né, da desonra. Mas, biblicamente, vamos dar uma olhada, vamos deixar a Bíblia falar a respeito desse conceito de maldição hereditária. Então, eu vou jogar um pouco mais de sal nessa ferida. Em Gênesis, se não me falha a memória, capítulo 11, quando Deus chama a família de Abraão, seu pai inteiro, seus irmãos e tudo mais, lá em Gênesis, capítulo 11, verso 30, a esposa de Abrão, ainda não era Abraão, Sarai, né? Mas vamos pegar no geral, Abraão, a esposa de Abraão, Sara, a Bíblia relata que ela era estéril, ela não podia ter filhos. Então, vocês conhecem a história, Deus teve que intervir, e é assim, nessa intervenção veio Isaac, filho da promessa, mesmo depois de toda aquela bagunça que Abraão fez, e aqui eu vou entrar num parênteses já a respeito desse casamento do Egito com Israel e de Israel com o Egito, né? Lembra da passagem, abrindo parênteses, Sara foi parar lá no faraó, né? Talvez até tiveram relações, isso eu não posso afirmar, mas a Bíblia diz que Sara foi parar lá no harém de faraó. Curiosamente, Agar foi parar lá na cama de Abraão, houve um casamento e ali teve muitos problemas. Ah, mas não existe maldição hereditária. Imagina, Deus jamais ia permitir algo desse, e permitiu. Porém, quando Isaac conhece Rebeca, a Bíblia relata que Rebeca vai até Isaac, né? E no capítulo 25, né, estou aqui com a minha Bíblia, no capítulo 25 de Gênesis, verso 21, a Bíblia diz assim, Isaac orou ao Senhor por sua mulher porque ela era estéril. Peraí, a mãe de Isaac era estéril. Agora, a esposa de Isaac, Rebeca, passa a ser estéril. Opa, eu costumo dizer, é um fato isolado, 2 pode ser até estatística, agora 3, Deus está querendo falar alguma coisa. Quer ver só que curioso? Então nasce Jacó e Esaú, vocês conhecem o processo, e a Bíblia diz que Jacó se apaixonou por Raquel. Depois que ele engana o pai, ele foge para a casa do tio Labão, e ali há uma negociação entre Labão e Jacó sobre as filhas, primeiro Leia e depois Raquel. Mas a Bíblia relata também que Jacó assim, era apaixonada por Raquel. E em Gênesis 29, você vai ver lá no verso 31, quando tem aquela negociação, a Bíblia diz assim, vendo que Leia era desprezada, Deus abriu a sua madre, provavelmente ela deveria ter problema. Mas ela fala, a Bíblia também relata sobre Raquel. Diz assim, ao passo que Raquel era estéril. Opa, acendeu uma luz. Será que nós podemos dizer que aqui existe uma maldição hereditária? Será que para os mais espirituais e místicos, será que existia um espírito que vagava pelas gerações dos patriarcas na fé e que causava esterilidade nas mulheres? Pode ser um tanto de coisa. Mas a Bíblia relata que Sara era estéril, Rebeca foi estéril, e a mulher que Jacó amava, Raquel, foi estéril. Curioso, pode ser que você possa dizer assim, mas isso é uma coincidência, naquela época, tudo bem, não há problema nenhum. Agora vamos trazer para a nossa época. Perceba, vamos entender que eu estou falando com você e você tem na sua linhagem todas as mulheres com problemas para engravidar, ou quando engravida aborta, ou as crianças não chegam no segundo mês de vida, um aborto espontâneo, ou todas as mulheres não casam, ou quando casam ficam viúvas num tempo determinado. Não é bom nós acendermos a luz para isso? Mas eu aceitei Jesus, pastor, está tudo certo? Será?
Será que Jesus, ao jogar luz nesse corredor escuro do seu passado, ele não está dizendo, ó, pegue tudo isso que você tem em mim e vamos arrumar essa bagunça? É interessante nós avaliarmos assim. Não podemos fechar os olhos para isso. Como eu vou repetir, um pode ser um fato isolado, dois, uma estatística. Agora, três, Deus pode estar falando alguma coisa. Mas, dentro do processo da maldição hereditária, você vai perceber também que a Bíblia, ela enfatiza muito, e aonde a Bíblia dá ênfase, eu sugiro que você também dê, ela enfatiza muito. Ela diz assim, a Bíblia diz assim, eu visito a maldição. Curiosamente, quando você caminha na sua história, o que é que você observa? Né? Ou você tem essas orações mais assim precatórias, mata o demônio geracional, arranca a cabeça do capeta que impede, porque biblicamente nós não vemos isso. A maldição nunca foi atrelada à pessoa de Lúcifer, o diabo, como eu falei, eu vou falar dele mais para frente. A maldição também não está atrelada ao demônio da maldição. Pode sim exercer algumas influências, até porque demônios são parasitas, se alimentam de pecados não confessados, não tratados, feridas, questões, fortalezas, e nós vamos chegar lá. Mas eu quero encerrar esse episódio enfatizando. Será que Deus não está querendo nos dizer alguma coisa quando Ele demonstra esse processo? Será que Deus permite mesmo que nós recebamos as consequências, mesmo estando em Cristo, das escolhas dos nossos pais? Eu acredito que Deus quer dizer alguma coisa. E para você ficar ainda mais com a pulga atrás da orelha e fazer os seus questionamentos, observe a vida de Davi antes do adultério e depois do adultério. Nós vamos falar disso no episódio que vem, sobre maldições hereditárias. Será que elas existem? Um abraço para você, Deus te abençoe e a gente se vê na quinta-feira que vem.